Uma outra questão que é importante é a gente preferencialmente revisar, né, periodicamente estradas, linhas de drenagem da água da chuva, proximidade das porteiras, as mangueiras, ter preferencialmente um espaço, né, um potreiro de recebimento de animais na propriedade, para se fazer, né, o que se entende que facilitaria muito evitar a disseminação, seria a quarentena, né, manter esses animais por um período reservados num local que a gente possa o quê? Entrar com uma medida de controle pontualmente naquele espaço. Com isso, com certeza, a gente evita, né, de levar sementes, né, de disseminar sementes diretamente, a gente não, de animais que cheguem na propriedade. Então, fica muito mais fácil se a gente consegue, né, focar nesses locais exclusivamente. É bom ter esse tipo de atitude de revisar periodicamente. E ligado a esse tema, né, o que a gente tem dados, né, existem dados na literatura também da questão da quarentena, que tempo que é necessário, né, que esses animais que chegam na propriedade fiquem, então, restritos a um local para que a gente possa evitar eles estarem trazendo sementes. Bom, nós temos, então, estudos que já mostram que, em média, de 8 a 10 dias, né, ou pelo menos 8 dias são necessários. Então, isso aqui ilustra, nessa imagem, nos ilustra, então, ali uma placa de fezes. Vejam que aquelas plantas que aparecem ali desenvolvidas são, em sua maioria, de capim anone. Então, é um ambiente ali propício, né, de certa forma, tem umidade. Nem todas as sementes que germinarem ali vão se tornar uma planta, mas abre espaço, né, novamente para ampliar a infestação. A gente vai falar aqui, são conjuntos de ações, né, que às vezes a gente descuida e que levam, né, a gente ter a quantidade de plantas que muitas vezes a gente vê o problema todo numa área. Então, aqui, ó, se nós focarmos um pouquinho melhor, a gente vê, né? Aqui são plântulas de capim anone, ó. Então, pelo menos uma dessas que conseguir sobreviver, né, vai trazer pelo menos mais 80 mil plantas novas, né, ou sementes novas, desculpem, para aquela área. Desses estudos que eu comentei que nós temos, né, existem outros já na literatura, mas recentemente nessa parceria da Embrapa Pecuária Sul com o Instituto Federal Sul-Rio Grandense e apoio da FAPERGS, nós investigamos, né, em animais, então, o tempo, né, quanto que se recupera de sementes de capim anone após elas serem fornecidas numa quantidade conhecida. Então, a gente viu aqui que o pico, né, de sementes que passaram pelo trato digestório dos animais ocorreu até o 3º dia após a ingestão, né, mas ainda até o 7º dia, que foi o período que esse trabalho aqui avaliou, nós ainda víamos algum indício, né, alguma sementinha em menor quantidade, e essas sementes, sim, passam e seguem viáveis, né. Então, existem outros trabalhos em andamento com outros, com equinos, né, com ovinos, até algum estudo experimental da equipe do IFSU com aves, né, mas nenhum desses animais, né, inviabilizou totalmente essas sementes. Então, obviamente, falando de capim anone, os bovinos são um dos maiores disseminadores, né, porque consomem, pelo menos com facilidade, a parte da inflorescência, e pensando numa planta que é perene, essa planta nunca está totalmente com uma quantidade, ou só na fase vegetativa, ou só com sementes, então existe uma mistura de fases, é uma planta perene, e a gente então tem sementes maduras, tem sementes verdes, a gente não tem esse controle. Então, o animal consumindo inflorescência, ele possivelmente já vai estar levando, sim, alguma semente adiante, né, para outras áreas.